Nunca deixou de lado o lirismo e essa luminosidade. Estudiosa, ela não só criou, como refletiu sobre a arte. E essa reflexão deu origem ao livro Os Caminhos da Arte. Hoje a gente conversa com a pintora mineira Maria Helena Andrés, que está lançando a nova versão do seu livro e apresentando aqui no Rio de Janeiro seus últimos trabalhos. Nessa exposição aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma última fase do seu trabalho. A senhora foi passando por uma fase primeiro mais figurativa, depois mais concreta, e agora esse movimento mais gestual. Houve alguma ruptura ou tudo faz parte de uma mesma busca? Eu acho que faz parte de uma mesma busca. Aparentemente, parece que houve ruptura, porque eu passei do figurativo para o abstrato concretista, né? Mas essa passagem se deu na década de 50. Então ela foi tranquila, foi lenta, justamente por eu morar longe do eixo Rio-São Paulo, eu ficava procurando abstrair a forma, abstrair da figura. Então eu olhava para a paisagem, fazia os meus boizinhos na fazenda, sempre buscando na linha contínua uma simplificação da forma. Foi um exercício muito bom. Falando agora do livro Os Caminhos da Arte, logo na primeira parte a senhora fala da arte moderna. Aí a gente tem vários ismos, impressionismo, expressionismo, fauvismo. Apesar de tantos ismos, o que havia aí em comum? Olha, houve uma sequência. No meu entender, porque eu procuro ver a linguagem da arte no que ela tem assim de quase que inconsciente, invisível, né? Então eu procurei ver essa ruptura, sempre uma ruptura. Primeiro a ruptura, os primeiros pintores impressionistas romperam com o passado acadêmico. Eles recusaram glórias, como Courbet recusou. E depois eles procuraram pintar de uma forma mais livre, espontânea, ao ar livre. Depois o expressionismo, veio o fauvismo, o expressionismo, cubismo, sempre rompendo com o que veio antes, mas num sentido de busca. No sentido de busca cada vez, uma busca interna, que eles mesmos talvez não percebessem, mas sempre buscando isso. No impressionismo, que a gente pensa logo em Monet, a gente tem a natureza. Mas a senhora fala aqui no seu livro que essa parte da natureza é mais uma desculpa do artista para uma procura mais interior? Mas uma busca interna, eu acho também. Buscou, no princípio, o impressionismo, a luminosidade, não é? Enxergar a luz muito mais do que a forma delimitada. Já o fauvismo procurava sensações, não é? De cores bem vivas. E um dos mais importantes pintores dessa época foi Gauguin, que se recolheu nas ilhas de Tahiti, porque ele queria ficar longe da civilização, achava que a civilização não permitia a ele se expressar do jeito que ele se sentia mais integrado com a natureza e com as nativas, né, da ilha de Tahiti. O expressionismo é fruto dessas mudanças que a gente foi acompanhando no decorrer do século XX.
Que mundo ele reflete ali? Olha, eu acabei de ver uma exposição ontem do expressionismo alemão. Achei maravilhosa a exposição. O expressionismo é exatamente uma forma interna de expressar sentimentos profundos, não é? Ele teve assim, uma importância muito grande na Alemanha, vencida pela Primeira Grande Guerra. Depois ele surgiu na Alemanha e a partir do expressionismo, muitos artistas brasileiros também, a nossa arte moderna, que teve importância muito grande na Semana de Arte Moderna, teve influência do expressionismo, né? Anita Malfatti, por exemplo, com a dela expressionista, e muitos outros artistas da época. E o surrealismo, o que é? Quando a gente olha um Salvador Dalí, a gente vê, o que é isso? É mais do que uma busca consciente, vai para o inconsciente mesmo? É uma busca do inconsciente, né? Dos sonhos, né? O surrealismo de Salvador Dalí e de vários outros pintores dessa época, dessa tendência surrealista, buscam nos sonhos as imagens do mundo inconsciente. Então foi toda uma pesquisa, apesar de aparentemente ser assim, uma briga, né, de um com o outro, cada um superando o outro, sempre havia uma sequência de um aprofundamento maior necessário, né? Por exemplo, a expressão é necessária, a percepção visual dos impressionistas foi necessária também, para depois relatar o mundo que nós vivemos, assim, o mundo da sociedade, das fábricas, o dinamismo da nossa sociedade no futurismo, né? E o surrealismo, revelando, de certo modo, o mundo inconsciente, a descoberta de Freud e tudo. Esse inconsciente que vai vindo à tona, né? Por isso que muitas vezes a gente olha e não entende, né? Um Mondrian, por exemplo, que é aquela coisa bem abstrata, onde ele se encaixa nisso? Olha, o Mondrian já é uma outra tendência, a tendência do concretismo, exatamente, né? Que é o construtivismo, foi muito baseado nesses pintores que começaram há muitos anos atrás com a vanguarda russa. E eles tinham uma busca espiritual também, inclusive Mondrian também tinha. E Mondrian pertenceu a essa série de pintores que buscavam no inconsciente, mas de uma forma mais serena, não é? Malevich, por exemplo, foi um pintor também dessa época que buscava o absoluto através da forma mais simples e das cores mais puras. O branco sobre o branco é conhecido do Malevich, né? E Mondrian também pertenceu a essa época e a esse grupo de pintores que formaram a base do concretismo, né? Nessa mesma, não sei se foi na primeira ou segunda Bienal, que trouxeram os pintores mais construtivistas também, inclusive Mondrian, com Brother Bugliuk, famoso Brother Bugliuk. Que não foi acabado, né? Esse não é um quadro que não foi finalizado? Do Brother Bugliuk? É, o Bugliuk? Não sei. Eu vi esse Brother Bugliuk aqui na segunda Bienal. Não sei se foi na primeira ou na segunda, acho que foi na segunda. E depois eu vi no Museu de Arte Moderna de Nova York. Que é música pura, né? É música pura. Você olha aquilo abstrato, mas é música pura, né? Agora eu também, nas minhas pinturas construtivistas de cidade iluminada, foram muito ligadas à música. E por coincidência, nessa época, eu estava esperando o meu filho Arthur, que é músico. Ah, que ótimo! E já ele depois cheio de inspiração, né? Com 16 anos, ele tinha 16 anos, já estava começando a tocar a flauta, parava na frente dos meus quadros construtivistas, tocava música. Falei, que história é essa? Eu estou tocando aqui pelos quadradinhos, ele tocava quadradinhos coloridos, significando notas musicais. Eu achei bonito. É lindo. É interessante que esses quadros, os construtivistas e o próprio Mondrian, o leigo muitas vezes não sabe que para ele ter chegado àquele ponto de abstração, ele já passou por todas as escolas tradicionais, né? Claro. Como a senhora, né? Uma evolução. Kandinsky, por exemplo, que foi o primeiro pintor abstrato, ele começou com figurativo, né? Começou com paisagens, figuras figurativas, né? Depois é que ele entrou ele foi considerado em 1913 o primeiro pintor abstrato. O próprio Picasso, ele antes começou bem figurativo, depois foi para aquele cubismo, depois voltou à figura. Não tem o que ele não fez, né?
Eu acho que o século XX, considerado sobre esse aspecto de busca espiritual e de busca de uma luz interna, da essência, o século XX foi um exemplo acelerado da arte voltada para a nossa própria essência. A senhora acha, então, que a arte e espiritualidade sempre tem uma relação? Hein? A arte, em a geral? arte sempre foi ligada à espiritualidade, mesmo das épocas mais remotas. Por exemplo, mesmo anterior à história, mesmo na época nos mitos de criação, não somente o mito de criação do mundo ocidental, como o mito de criação do Oriente, que depois, mais tarde, eu vim estudar. Por exemplo, o primeiro escultor, então, teria sido Deus Criador, que criou o Adão do barro. Ele amassou o barro e criou o Adão. Isso é o nosso mito da Gênesis, da criação do homem, não é? E no Oriente, o primeiro dançarino foi Deus Shiva, que dançando criou o universo. Ele dançava e ia dando ordem para as estrelas e constelações. A arte está totalmente interligada, né? Então, isso no mito de criação. Agora, em seguida, se nós começarmos a observar na história da arte, nós vemos que a arte sempre esteve ligada a um mundo invisível. Primeiro, no sentido de magia, não é? No sentido de domínio sobre o animal, sobre a natureza, nas cavernas, não é? Depois, mais tarde, a arte se tornou também, mais tarde, quando começaram as religiões organizadas, com uma filosofia própria, tanto no Oriente quanto no Ocidente, começaram os artistas a trabalhar para as igrejas, para os templos. Não é? E nos deixaram um acervo maravilhoso, não só no Oriente como no Ocidente, de obras extraordinariamente bonitas, não é? Como as catedrais da Idade Média, como o barroco mineiro, o nosso barroco, como os templos budistas, os templos hinduístas, né? Então a gente vê que em toda parte houve essa ligação da arte com a religião. Ela só perdeu, talvez, em essência, quando começou a ser objeto de decoração de salões e por isso mesmo que surgiu o impressionismo como uma ruptura contra esta arte que se tornava assim muito ligada à burguesia, não? A senhora estava falando aí de cultura oriental e ocidental, e eu sei que a partir das décadas de 70 e 80, a senhora fez várias viagens à Índia. Na realidade, essas duas culturas, esses dois mundos tão distantes, têm mais semelhanças do que a gente pensa? Muito mais semelhanças. Eu fiz um estudo sobre isso e que foi apresentado num congresso em Goa, em 1983. É o terceiro congresso indo-português. Eu estava lá porque eu vou muito pelo acaso. Eu sou artista plástico, não sou historiadora. E me convidaram porque eu fiquei interessadíssima pelas origens brasileiras, pelas origens orientais da nossa cultura brasileira. Então fui pesquisando, cheguei em Goa, me senti em casa, como se estivesse passando por Ouro Preto, Sabará, e Congonha de Campo, Tiradentes, igualzinho. Então eu falei, gente, que coisa interessante, os portugueses estiveram aqui e eles levaram para o Brasil muita coisa daqui também. Se bem que lá eu sinto que o barroco é mais contido, porque é ligado mais à arte muçulmana. Foi uma fusão da arte hindu com a muçulmana. O barroco de lá, quando os portugueses chegaram, eles construíram os templos e tudo, e nos púlpitos a gente sentia o barroco mais assim, uma ligação do muçulmano com o hindu, não é? E no Brasil, principalmente em Minas Gerais, como Minas muito mais longe do litoral, não é? Levar 2 meses para chegar com as coisas lá, assim, em carruagem, em carroça, essa coisa toda, que não tinha avião, né? Os meios de comunicação eram bem mais lentos, não é? Então, os padrões orientais também chegavam para a gente, mas chegavam sendo colocados no nosso barroco de Minas Gerais de uma forma mais livre, mais solta e ao mesmo tempo mais dramática, porque era a busca do ouro, era a busca das pedras preciosas e todo aquele drama de conflitos, não é, que gerou, esse drama gerou em Confidência Mineira, não é? Uma síntese também de arte com política, com religião,
No fundo é tudo interligado, Tudo interligado, não é? É bom que o nosso barroco representou aí na França, os 100 anos do Petit Palais, estivemos lá. Foi fantástico, né? Agora, nós tivemos influência da Índia também. Interessante que nesse congresso eu apresentei essa tese, né, de que nós, os portugueses, com essa aventura dos navegantes, nós devemos muito à síntese Oriente e Ocidente, que eles partiam de Macau, na China. Exato. Passavam pelo sul da África e vinham até primeiro Macau, depois Goa na Índia, depois passavam pelo sul da África até chegar no Brasil. Exato. Eram proibidos de descer com a mercadoria. É engraçado que nesse congresso os portugueses falaram comigo assim, não, o senhor está equivocado, porque no arquivo de Lisboa não consta que tivesse qualquer influência, porque ele podia descer os padrões na Baía de Todos os Santos. Eu falei, tinha, sim, tinha, porque eu estudei no livro do Gilberto Freire, a página tal, que eu tinha lido na véspera, eu tinha lido por acaso. Não sou historiadora, mas tudo vem por acaso. E num outro historiador chamado José Roberto Lapa, da Universidade de Londrina, viu? Também fazia um estudo, Brasil na carreira da Índia. E mostrou nesse estudo que muita coisa que veio do Oriente, da China e daÍndia, veio enriquecer a nossa cultura. Essas colônias portuguesas acabaram nos ajudando aqui também. Né? E trazendo, inclusive, assim, um palavreado meio oriental também para aqui. Aqui é uma mistura de tudo. A senhora acha que essa sua experiência no Oriente, essas suas viagens, acabaram influenciando, por exemplo, o trabalho dessa exposição? Eu acho que a minha exposição é uma sequência de trabalhos de pintura e de desenho, não é? Então, eu não tenho assim, eu não tenho como objetivo retratar o que eu vi, mas o que eu sinto quando eu vi. Então, é uma coisa mais de sentimento. Então, se tiver alguma semelhança, mera coincidência. Se bem que tem sempre semelhança com os navegantes que parecem os veleiros por aí, nos desenhos ou nas pinturas, né? Agora, eu sinto que essa fase aqui está mais, assim, ligada à música de percussão. Eu até intitulei de tambores. Tambores. Parece os índios, né? Eu fiquei assim, maravilhada com a arte dos índios no redescobrimento em São Paulo. A senhora já foi aluna de Guignard. Essa sua vivência, você diz aqui no seu livro, que com ele a gente aprende a voltar a ser criança. Como é isso na maneira de pintar? Eu acho o seguinte, sabe, porque o Guignard buscava não forçar o aluno a fazer do jeito dele. Se muitos alunos saíram assim, pintaram depois, mais tarde, uns quadros parecidos com os dele, não foi ele que exigiu isso, não. Não foi por nenhuma culpa de Guignard. O Guignard despertava a criatividade de cada um. Mas se aquele que tinha afinidade com a pintura dele saiu com a pintura parecida, isso daí é porque tinha afinidade com aquela pintura, né? Mas eu acho que a minha afinidade de vários outros discípulos dele foi mais em torno dessa liberdade de criação que ele deu. Você poder fazer aquilo que está realmente condizente com o seu temperamento, com a sua maneira de ser. Né? Então, eu sinto que quando houve essa ruptura com o estilo de Guignard, os primeiros quadros, meus primeiros trabalhos, eram muito ligados ao Guignard, muito ligados a fazer quadrinhos, retratos de criança, paisagens, tudo parecia. Mas depois eu me tornei, assim, uma pintora que tinha necessidade de busca mais abstrata, né? De buscar o abstracionismo e não permanecer na figura. Então, eu busquei meu próprio caminho. E ele deve gostar disso, né? Porque se ele apoiava a liberdade, né? Ficou assim, meio assim... Por onde ela vai? Para onde que vai? Bom, e eu fui para onde eu quis. Bom, o livro se chama Os Caminhos da Arte. Dá para a gente saber nessa virada do milênio que caminhos a arte vai seguindo? Eu até dediquei o livro àqueles que buscam a arte como um caminho. E pode ser também chamado, em vez de Os Caminhos da Arte, a arte como um caminho. Porque tem 4 pilares, que já foi considerado desde a época dos egípcios, né? Que sustentam assim e dão ao ser humano uma forma de transformação.
é arte, ciência, religião e filosofia. E eles, de certo modo, profetizaram que no fim do milênio, desse milênio passado, esses 4 caminhos iam se encontrar. E nesse encontro dos 4 caminhos, a arte é uma inteiramente livre de qualquer dogmatismo. A arte é mais livre, porque ela preenche todos os outros caminhos. Ela ajuda nos outros caminhos, ela é uma auxiliar da ciência, é um auxiliar da filosofia, ela está sempre ligada à religião, ela é um auxiliar da educação, ela é um auxiliar da terapia, da psicologia e inclusive da tecnologia. Porque hoje nós podemos ver através da tecnologia, das tecnologias modernas, como internet, por exemplo, formas de expressão artística que estão sendo aplicadas como educação nas escolas da Inglaterra, por exemplo, e tem um livro interessante de uma professora e pesquisadora mineira, Lúcia Pimentel, que retrata isso. Ela tem ligação com esse pessoal da Inglaterra e faz pesquisa de educação através da internet. Inclusive levou os ingleses lá em casa, eles fotografaram quadros e viram a paisagem do Retiro das Pedras, onde eu moro, para depois levar para as crianças na Inglaterra, para elas, através da internet, contatarem, através da televisão, contatarem e criarem novas formas, partindo dessa interação, dessa interatividade com o Brasil, não é? A senhora costuma dizer que a arte é fundamental ao desenvolvimento humano. Sendo assim, todos nós, de alguma maneira, fazemos arte? Todos nós somos artistas em potencial. Nós somos criativos, desde que o ser humano é um ser que cria. Ele cria com as mãos, ele cria com a voz, ele cria com o corpo todo. Ele tem esse potencial para criar. Eu acho que todos nós temos esse potencial criador. Agora, se não temos tempo para nos tornarmos profissionais, não tem importância. A arte vai ser uma forma de humanizar, de tornar o ser humano um pouco mais alegre, um pouco menos ligado ao pessimismo. Eu acho que essa forma de criar sem nenhuma obrigação de apresentar para uma exposição ou de ter um objetivo assim, mais prático, é boa também. A arte lúdica, não é? Eu acho que participar assim, de um coral, por exemplo, ou cantar mesmo a seresta, tudo isso ajuda o ser humano a ficar mais alegre, um pouco mais humano também, não é? Obrigada. Hoje a gente conversou com a artista e escritora mineira Maria Helena Andrés, ela que está lançando o livro Os Caminhos da Arte e também está com uma exposição no Solar Grand Jean de Montigny, na PUC do Rio de Janeiro. Até a próxima.